falar, venha ver. Tá na hora do JTT. Bom dia! Muito bom dia a todos, todas e todos. Estamos aqui hoje no Portal Desacato, amanhã com dignidade, trazendo cultura nesta quarta-feira. Eu acho que eu vou mudar. Eu acho que eu vou começar a fazer o JTT cultural nas quartas, porque vocês já repararam que toda quarta a gente tem programa cultural aqui no JTT. E hoje nós vamos falar, gente, sobre o espetáculo Vozes e Memória. Eu já vou trazer ao palco os nossos convidados que estão aqui para falar do espetáculo teatral Vozes e Memória, que é uma celebração do patrimônio imaterial de Santa Catarina, trazendo à tona histórias, causos e tradições narradas por antigos moradores de diferentes cidades do estado. Como estreia em Jaraguá do Sul no dia de hoje, gente, dia 7 de maio, a peça promove uma imersão afetiva e cultural, valorizando a oralidade como forma de preservar memórias e conectar gerações. Hoje a gente vai conversar, então, em ordem de que está aqui na nossa tela, Emiliano de Souza, Liesa Neves e Patrícia de Souza, que integram o elenco dessa montagem para entender como foi o processo de criação, a importância de resgatar essas narrativas e o impacto desse projeto no público e nas comunidades por onde passa. Muito bom dia, Emiliano, Liesa e Patrícia. Bom dia. Bom dia, obrigada por nos receber e bater esse papo aí sobre esse projeto que a gente tem tanto carinho. Sejam muito bem-vindos ao JTT aqui nessa manhã com dignidade. Vocês sempre, né? Bem-vindo. Cultura é sempre bem-vinda aqui no nosso JTT, na nossa programação. Deixa eu fazer uma primeira pergunta para vocês, que é muito importante. Como é que surgiu essa ideia de vocês de criar esse espetáculo? Bom, vamos lá. A gente se conhece já há bastante tempo, né? Nós somos nascidos, né? Eu e a Patrícia em Brusque, Emiliano em Guabiruba, que é bem pertinho. Então, a gente já começou a trabalhar juntos em 2010, com outras montagens. Na época, a gente montou um espetáculo chamado Faz de Conta, que era com textos de autores brasileiros, como Rubem Alves, a Clarice Lispector. Então, a gente já fez trabalhos com poesia também. Então, a gente já tem esse trabalho, né, em trio há bastante tempo. E, em 2019, eu enviei um projeto para o edital Elizabeth Anderle, da Fundação Catarinense de Cultura, para ser realizado no ano de 2020. Então, o projeto Vozes e Memória, em que eu iria entrevistar moradores antigos das cidades de Brusque e cidades próximas, né, então dessa região, para recolher causos, tradições, memórias, né? E eu cheguei a iniciar, né, o projeto passou, eu cheguei a iniciar o projeto em 2020, ali em fevereiro, entrevistei alguns moradores, e aí entrou a pandemia, e justamente o meu público-alvo era o público mais, né, de risco para a pandemia, então a gente teve que suspender todo o processo das entrevistas, e depois de um tempo, a FCC permitiu que a gente reformulasse o projeto para um formato digital, à distância, enfim. Então, eu acabei fazendo o projeto Vozes de Memória em 2020, num outro formato. Então, em vez de recolher os relatos, as histórias, que eu acho que tem que ser feito presencialmente, né, numa mesa de café, na casa das pessoas, como tinha que ser à distância, eu optei por fazer um recolhimento do que diz respeito ao vocabulário, né? Então, ditados, versinhos, palavras mesmo do vocabulário dessa região, né? Gírias também, né? Cantigas, né? Então, isso tudo foi recolhido em 2020. E aí foi para um site, que é o vozesmemoria.com. Enfim, esse foi o projeto em 2020. Em 2023, eu enviei outro projeto para o Elizabeth Anderle, que também passou. E aí, esse projeto, então, era para recolher as histórias. Aí eu fui conversar com todo mundo. E aí, uma parte desses relatos, que também foi para o site, né? Mas uma parte já estava previsto no projeto, queria virar o roteiro de um espetáculo de contação de histórias teatral,
né? Então foi assim que nasceu o espetáculo Vozes e Memória, em 2023. E desde então a gente vem apresentando bastante e agora a gente está, né, com um projeto maior, assim, podendo levar para outras cidades. Que legal. Olha, gente, eu coloquei aqui, o áudio está saindo, né? Eu coloquei aqui no nossos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook, aparece ali o link do site Vozes e Memória para vocês acessarem. Então, tá lá nos comentários, para você que está assistindo a gente lá no X, no Instagram, dá uma acessada ali no nosso portal do YouTube ou no Facebook, que daí você consegue acessar o link Vozes e Memórias, que está ali, ó. Eu já abri o site aqui para mostrar para vocês. Aqui eu coloquei alguns causos, muito legal. E aí tem as apresentações que começam hoje, né? Em Jaraguá do Sul. Hoje, vocês estão em Jaraguá do Sul hoje, né? Beleza. Isso, estamos aqui já. A gente faz 2 sessões, né? Hoje é na parte da manhã e na parte da tarde no IFSC, né? E, enfim, no site a gente tem disponibilizado ainda os ingressos abertos para as apresentações do mês de maio, né? Que vai ser a de hoje, as 2 de hoje, e mais para o final do mês a gente tem em Tijucas, se eu não me engano. Isso, final do mês, é 28. Isso, aí daqui uns dias a gente vai começar a disponibilizar as apresentações, a reserva de ingresso para as outras cidades, né? Que a gente vai fazer ainda em junho e julho. Ah, legal. Que outras cidades tem aí? Eu espero que o nosso oeste aqui esteja incluso. Infelizmente, dessa vez não está, porque acaba que o nosso estado tem essa questão da distância, né, entre litoral, vale e oeste, e aí nem sempre a gente consegue contemplar, né, todas as mesorregiões do estado como a gente até prefere também, né? Mas por questões de logística e de recurso mesmo, né? Porque encarece bastante fazer viagens longas, assim. A gente acabou não colocando, assim. A cidade, eu acho, mais longe para a gente, eu acho que é Joinville, né? Mas ficou, assim, mais norte, Vale e Grande Florianópolis. Tudo bem, eu já estou acostumada, eu já nem me iludo mais, assim, porque a isso. gente também sofre, tá? Quando a gente vê Chapecó tinha para nossos fazendo projetos maravilhosos no Oeste que a gente também não consegue assistir. Ainda bem que a gente tem, né? Nós temos, um número reduzido, mas a gente tem cultura aqui também. Mas para vocês terem uma ideia, eu estava revoltadíssima no final de semana, porque eu tive que chamar o cinema aqui de Chapecó para perguntar para eles: vocês não vão passar o filme Homem com H, não? Aí, a gente, acho que não vamos, gente. A cultura brasileira aqui, ó, prestigiar o cinema brasileiro, nada, né? Nada, isso, a gente vive. Chapecó se acha nova Dubai. Mas, gente, como é que foi esse trabalho ali de coletar? Aliás, você já falou de 2020, né? Foi na pandemia. Mas como que foi assim, esse trabalho nas casas ali, com as pessoas, de coletar essas memórias e transformar elas aí em cena? Como é que foi isso? Então, eu vou falar porque essa parte fui eu que estava fazendo o projeto, né? Então, teve vários formatos, assim, né? Porque chegar num público de 60 a mais não é super simples, assim. Tu tem que convencer eles, né? Explicar o que é o objetivo, assim. Ainda mais quando, claro, se entra nas casas. Mas, no geral, quando eu fui nas casas das pessoas, eu fui super bem recebida. Sempre tinha um cafezinho, uma cuca, e as pessoas passaram a contar. Então, eu fui em casas de pessoas, conversar individualmente, né? Mas também fui em grupos, né? Em Brusque, eu acho que toda cidade tem, né? Esses grupos que se reúnem assim à tarde, uma vez na semana, na paróquia. Que legal! E aí eu entrava em contato com a pessoa que coordena esses grupos e pedia, posso ir lá falar, né? Explicar o que é o projeto, ver quem tem alguma história para contar, que quer compartilhar. Então eu fui e todas as entrevistas foram gravadas em áudio, né? Eu levava um gravador exatamente para eu não perder nada, né, do que
do que foi dito, assim, para poder... Fez um trabalho jornalístico ali. Exato, exato. Então, a gente tem, né, registrar também para ser bem fiel ao que foi passado por eles, né, o que foi dito, assim. Então, nesses grupos, por exemplo, tem vários áudios, assim, que ficaram bem engraçados, porque tem uma roda da fortuna no fundo. A pessoa começava a me contar um negócio de girar a roda. Aí alguém cantava o número 64. Que legal! Mas aí foi isso, foi tudo gravado, então, em áudio. E aí depois, para ir para o site, né, o material assim que eu achei que tinha mais relevância, né, com relação ao patrimônio material, que representava também, né, uma geração, uma região, foi para o site. Até porque no meio das entrevistas também tinha uns assuntos paralelos, sabe? Porque eu ia na casa de uma pessoa, aí no meio da entrevista a pessoa dizia assim: mas tu és filha de quem? Eu conheço a tua mãe, a tua avó não era não sei o quê, né? Coisa de cidades assim que de uma época que todo mundo se conhecia, né? E daí isso eu não aproveitei para o trabalho, exatamente. Então. Não, até. Pode falar. Não, diga. Até eu aqui em Chapecó vou entrevistar, vou conversar com pessoas ali do litoral. Pandolfo, é da onde? De Maravilha? Não, Exato. Já buscam parentes meus aí que conhecem. E aí, então, rolava isso, assim, nas entrevistas. Aí depois eu ouvi todas e transcrevi tudo daí. Transcrevi tudo, para daí na escrita selecionar o que eu achava mais relevante, né? Com o tema do projeto para ir para o site. E aí no site, como tu mostrou antes ali, está dividido em abas, né? Então, os causos, está separado dos ditados, que está separado das tradições, né? Temos uma parte ali também que fala sobre receitas, né? A parte de culinária, né? Dos sabores, né? Que a gente recolheu também. E aí depois foi o trabalho de montar o roteiro da peça, né? A partir disso, assim, que daí foi um quebra-cabeça. A peça é uma grande colcha de retalhos, assim. A gente tem vários tipos de narrativa. Então a gente tem reproduções dessas falas originais, né? Então a gente reproduz mesmo as falas das entrevistas, mas a gente tem outros formatos de texto. Tem uns vídeos também que a gente produziu para ilustrar a pesquisa. Enfim, o projeto ficou bem assim, completinho, né? Olha, eu não tinha visto essa parte que tem os vídeos aqui, que legal. Vou colocar aqui sem som, senão o YouTube pede direitos autorais, né, gente? Olha, mas a música da abertura foi composta para o projeto, então a gente tem os direitos. Mas não, vocês têm, mas a gente não. Mas não, né? O portal Dezacado não tem, então eu vou deixar rodando aqui o vídeo. Mas é só a vinheta que tem música. Vai ter que passar a vinheta sem... Vamos ver. Mas eu sei um monte. Neste vídeo será apresentada parte da pesquisa realizada sobre o tema dizeres e ditados. Todas essas falas, recolhidas por meio de enquete, foram registradas no projeto entre aspas, preservando seu formato e a ordenação dos elementos da frase. Não faz mal pro teu vizinho, que o teu tá a caminho. Aqui se faz, aqui se paga. Quem não é visto, não é alembrado. Alembrado. Lembrado, não. Alembrado. Pelo que eu me lembro, é alembrado. Visando devolver essas locuções para a oralidade, o projeto incluiu a produção de vídeos ilustrativos. Assim, a pesquisa ampliou-se no que diz respeito à melodia, ritmo e sonoridade do jeito de falar dos moradores antigos de Brusque e região. Gírias e sotaques também são retratados pelas vozes das personagens que ilustram esse trabalho. Ele tinha fama, né? De ser mais sujo que pau de galinheiro. Ora, devia na venda, só estrovava. O pessoal falava, não vale o que come. Aí ele casou com aquela bicho do mato, mais tola que uma galinha. Casou não.
que era só amaziado. Daí aprontou com ela, com a família dela, e foi um bafafá. Mas, assim, o castigo vem a galope. A justiça tarda, mas... Muito antes do surgimento da escrita, os seres humanos perpetuavam suas histórias e sua cultura por meio da oralidade. Essa forma de expressão perdeu prestígio com o advento da imprensa e a democratização da leitura. Até meados do século XX, quando ainda não havia rádio e TV, as pessoas tinham o hábito de se reunir em casa, em suas comunidades, perto do fogão a lenha, a manutenção da cultura popular. Bom, a gente ficava tudo amontoado. O opa tocava umas músicas na gaita, a mãe fazia umas cuca, pão de batata, aismia, todo mundo... Deixa eu ativar. Meu som tá ativado. Gente, que incrível, que sensacional. Então, esses vídeos são do projeto de 2020. Ainda não tinha a ideia de fazer a peça, né? Então, ele é ilustrativo da pesquisa de 2020. Aí, depois de 2023, veio outro material, que daí são esses vídeos agora que estão aí em cima. Que daí eles já estão também atuando comigo. Vamos pular a vinheta. Quase passei a vinheta aí, ó. Quase. Não posso, gente. O YouTube derruba aqui a gente se a gente passa alguma coisa. Qual é a música? Boa. Gente, mas muito legal. Para quem tem interesse, para quem tá curioso para saber como é que é a vinheta, acessa lá. Vozes e Memória, tá no link aqui, tá o link nos nossos comentários do YouTube e do Facebook. Então, acesse e assistam lá, porque tá muito legal, gente, tá muito divertido isso. Mas deixa eu perguntar para vocês, eu vi alguma coisa, não sei quem que poderia me responder sobre isso, mas eu vi alguma coisa sobre as linguagens de descrição de áudio. O projeto oferece esses recursos como Libras e audiodescrição. Eu vi alguma coisa sobre isso. Isso. Não? Eles só querem que eu fale. Então, assim... Beleza. É contigo. Você está no centro. Porta-voz. Eu sou a pessoa que escreve os projetos. Então, eu que invento as coisas. Depois eles têm que fazer, né? Eu vou colocar o Emiliano e a Patrícia depois ali nos vídeos para o pessoal ouvir a voz deles. A voz deles. É que a Liesa acende o fogo e joga a gente na fogueira. Essa é a ideia. Mas sim, a gente tem, nesse projeto, né, de circulação, a gente tem previsto, então, a participação de intérprete de Libras, mediante, na retirada de ingresso, né? Porque, assim, a gente tem marcado as apresentações em instituições de ensino, né? Como aqui a gente vai fazer no IFES, que tem cidades que a gente vai fazer em IFC, Senai, SESC. Então, a gente sempre pergunta antes se as turmas que vão assistir têm necessidades especiais, né? E também é aberto ao público mediante a retirada de ingresso no site. Quando a pessoa vai retirar o ingresso, reservar, ela pode assinalar que ela tem necessidade de Libras ou de audiodescrição, e também a gente coloca ali se a pessoa é cadeirante, para a gente já se preparar, para deixar um espaço reservado, assim, que seja melhor. Legal. Então, sim, está previsto, né, que tenha Libras, audiodescrição de cena, que não é uma audiodescrição feita ao longo da peça, né, porque mais uma coisa que a gente ainda não tem em Santa Catarina, a gente não tem nenhum teatro que tenha estrutura para audiodescrição, né? Que é a cabine, sim, que é microfone, para que fique o audiodescritor falando somente para o fone da pessoa que precisa, né? Então, a gente tem que adaptar, né, e fazer de um jeito possível. A nossa peça, como a gente... o cenário e os figurinos, e nada muda ao longo da peça, não tem assim grandes novidades visuais, a gente tem uma audiodescrição que é gravada e que a gente exibe, então, né, oferece para a pessoa antes da peça. Ela tem mais ou menos uns 7, 8 minutos, então tem a descrição do cenário, dos nossos figurinos, da gente, né? Então é uma audiodescrição prévia, assim,
Até porque durante a peça também o audiodescritor acho que não conseguiria entrar muito, porque tem bastante texto. E o Sim, próprio texto ele já é uma descrição, né? A ideia é que a voz realmente forme a sim. imagem na cabeça das pessoas, né? Mais do que o visual da peça. Vamos aproveitar que a gente está falando Emiliano disso. quer falar. Emiliano quer Vai falar. lá. Vai, William. Não, eu queria relatar de um projeto do ano passado, também aprovado, que a gente apresentou em associações de cegos. E aí nós tínhamos levado um ator, né, que fez a audiodescrição ao longo da apresentação e os cegos puderam acompanhar, né? Mas aí era específico, né? O projeto bem era específico para ela era uma associações. audiodescrição aberta daí, né? Não precisava da cabine e tal. Ele ia falando no meio, né? A gente ensaiou com ele. E aí a gente levou para Joinville, Itajaí, Blumenau e Brusque. Só para as associações, para os associados, no caso. Foi bem legal. Foi uma experiência bem marcante. Depois Que de legal. ouvir os relatos deles, as percepções deles foram muito legal. Porque é outra percepção do espetáculo, né? De alguém que está ouvindo as histórias, fica só na oralidade mesmo, né? Exato. Vamos aproveitar que a gente está nesse tema e vamos nós fazer a nossa audiodescrição aqui do nosso vídeo para o nosso público aqui também, que tem alguma dificuldade também de visão. Nós temos, inclusive, o Lael Inácio, que é o nosso colunista de toda terça-feira aqui no Portal Desacato, que ele tem deficiência visual e é importante a gente estar fazendo isso para nosso público, né? Então, eu vou começar com o nosso fundo aqui do nosso vídeo, do nosso programa do Portal Desacato é vermelho. A gente tem nosso logo da Manhã com Dignidade e abaixo, então, as nossas imagens. E a minha imagem, então, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, eu estou usando um óculos de grau com armação azul, que está meio quebrada, que é velha. Meus cabelos são loiro, meio médio, compridos, estão soltos hoje. Atrás de mim tem uma bandeira vermelha com o desenho em amarelo da América Latina invertida. Quem sabe o que ela representa, né? A nossa pátria grande. Do outro lado eu tenho um armário escuro com uma plantinha numa xícara e abaixo o livro da nossa Constituição Federal Brasileira, que tem a imagem da nossa bandeira verde, amarela e azul. Agora, com vocês, gente, a audiodescrição de vocês. Começa, Paty. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, estou usando um óculos com armação avermelhada, cabelos curtos, uma camiseta cinza escuro e cabelo preto. Essa é a Patrícia. É isso que aparece na tela. Que aparece na tela, que está aparecendo na tela nesse momento. Isso. Eu sou a Patrícia. Bom, eu sou a Liesa, a minha pele também é clara, o meu cabelo está castanho, que ele muda. Ele está castanho na altura dos ombros, levemente ondulado, está solto também. E eu também uso óculos, a minha armação é marrom clara. E estou usando uma blusa de manga comprida, estampada, como um padrão assim, que se repete. Parece um losango em verde, marrom e bege. Vai lá, Emiliano. É difícil, agora a gente está se colocando no lugar. E eu sou o Emiliano, um homem de estatura média, branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelo curto, e tenho uma camiseta um pouco rosado, desbotado, alguma coisa assim, calça jeans e sorridente. A gente está atrás de uma mesa que tem um tampo de vidro com uma toalha branca embaixo, tem um vasinho de flor branco, as flores em tom de lilás e roxo, e atrás da gente tem uma persiana marrom.
Bege marrom, né? Isso aí, olha, a Iris está falando aqui, ó. Só tem uma colunista que faz sua audiodescrição, puxão de orelha em todo mundo aqui, ó. É verdade. A Iris é a nossa colunista de hoje, inclusive, depois da nossa programação vem a coluna dela. E a Iris sempre faz a sua audiodescrição, tá certo? A gente tem que tomar de exemplo e fazer isso também, porque é aquilo, né, gente? Se foi difícil para a gente fazer isso, fazer essa audiodescrição, imagina para quem tem esses problemas, né? Ver vídeos, porque tem os programas, né? Eu sei que tem os aplicativos e programas que fazem a audiodescrição de imagens, mas imagens fixas, fotos, essas coisas. Agora, vídeos é difícil. O programa que faça essa audiodescrição de imagens em movimento, né? Então, é muito importante, por isso a importância da gente fazer a nossa audiodescrição ou a audiodescrição do vídeo que está acontecendo. Bem legal a gente ter praticado essa ação aqui. Gente, mas então, vocês falaram que vão estar em Jaraguá do Sul hoje. Não, hoje é Tijuca, né? Hoje Não, é Jaraguá. Jaraguá. Estamos Jaraguá. aqui, nós temos apresentações agora às 10h30, uma apresentação às 10h30 e a outra às 13h30, no IFSC, aqui no centro. No IFSC, ali no Instituto Federal de Jaraguá do Sul. Eu estudei no Instituto Federal, aqui de Chapecó. É muito legal. Eu estava comentando que é sempre legal apresentar no IFSC e IFC também. A gente percebe assim, o público até de ensino médio, que é um público geralmente mais acolhedor do que no restante das escolas, assim, sabe? Geralmente é isso, assim. Então, não vamos agora já cantar vitória, né? Mas geralmente eles são bem carinhosos, assim, bem receptivos. Sim. O Instituto Federal ele tem essa política, né, de incluir a cultura em suas programações, mesmo que os cursos sejam muito mais voltados a técnicos, né? No meu tempo não era tanto assim, hoje está bem melhor, pelo menos aqui de Chapecó, mas no meu tempo era mais cálculo. E foi por isso até inclusive que eu desisti, porque eu sou péssima em cálculo. Me botei para fazer uma engenharia, mas eu sou muito ruim em cálculo. Difícil. Então, gente, e aí, o que vocês estão esperando, assim? Você já falou, Liesa, da expectativa desse público do ensino médio ali, que já tem um acolhimento legal, mas o que vocês esperam, assim, dessa apresentação? Porque é a primeira vez que vocês estão apresentando esse espetáculo ao vivo, certo? Até então eram apenas vídeos ou Vozes e Memória já foi apresentado em outros momentos. Já foi? Já. A gente na verdade, a gente montou o espetáculo em 2023, né? Como parte do projeto de pesquisa, com os vídeos também, mas a gente montou em 2023, aí a gente fez, na ocasião, pelo Anderle, a gente fez 7 apresentações. Em bairro de Brusque, em Botuverá, Guabiruba, a gente já fez uma pequena circulação. Depois a gente foi convidado pela Fundação de Brusque para integrar uma programação, evento de literatura, né? E aí, o ano passado, a gente fez essa circulação com audiodescrição aberta pela Lei Paulo Gustavo. Depois a gente fez também outra, também em Brusque, mas a gente ficou mais na região. Aí agora a gente vai para cidades um pouquinho mais longe, assim, por meio de um outro programa do governo do estado, né, da FCC, que é o PIC, né, o Programa de Incentivo à Cultura. Então, a gente mandou o projeto, aí ele foi aprovado para captação, né, que ele é um projeto nos moldes da Lei Rouanet, né, que a gente precisa captar com empresa. E aí a gente conseguiu o incentivo da Celeste. E aí, então, agora a gente começa a fazer as apresentações, que teve um pouquinho de alteração nesse projeto. A gente mudou o cenário, a gente chamou um preparador cênico, a gente deu uma, assim... profissionalizada. Na escultura. Isso. Profissional já né? Gente, deixa eu perguntar então agora para o Emiliano e para a Patrícia fazer vocês falarem mais um pouco. Emiliano, como é que é a sensação de você estar ali representando figuras
que você passou a conhecer, né, por interpretar a elas mesmas, né? Como que é a sensação para ti? É emocionante, porque várias dessas pessoas que foram entrevistadas realmente são conhecidas, né? Um pouquinho acompanhei a Liesa, né, nesse momento de entrevistas. Então, uma dessas pessoas, inclusive, é o meu pai, que também foi entrevistado. E o meu pai é um exímio contador de histórias, assim, ele gosta muito de compartilhar histórias. E é um professor aposentado, que tem muita convivência com muita gente. E são pessoas acima de 80 anos, né? Então, eles têm Sim. muita caminhada e coisas muito interessantes para compartilhar, e engraçadas, né? E o outro foi o seu Mário também, que é o senhor lá da rua, né? Que tem um sotaque super forte alemão. E as histórias são muito inusitadas que eles trazem para a gente. Então, depois de trazer isso para a cena, né, do jeito como a Lisa fez o roteiro, assim, deu muita vida, facilitou muito para a gente também, né, que isso acontece em forma de diálogos, uma delícia, é emocionante e ao mesmo tempo uma forma de perpetuar essas memórias, né, que estão aí, né, no imaginário das pessoas, uma delícia, de verdade, né? Muito bom. Muito legal. Obrigada, Emiliano. E Patrícia, a mesma pergunta aí para ti. Nossa, muito, muito bacana. A gente não é nem dar vida, porque as histórias já têm vida, né? Elas foram contadas por pessoas reais. Então, isso que a gente sempre fala no espetáculo também, né? Que tudo que é ouvido ali foi dito por pessoas reais. Até em um determinado momento a Liesa comenta, não necessariamente a história aconteceu daquele jeito, mas eles lembram daquele jeito, e eles contam daquele jeito, e a verdade é deles. E a gente faz essa verdade perpetuar em cima do palco também e continuar ultrapassando gerações. Então é muito legal. O espetáculo ele tá emocionante, ao mesmo tempo ele tá divertido. Então as pessoas ficam com os olhos brilhando em determinado momento, em outros rasgam risos. E isso, nossa, é muito gratificante para a gente. Está sendo muito, muito, muito gostoso levar esse espetáculo para alguns palcos. Agora, nesse projeto, estamos podendo levar para algumas cidades, né, que nós não tínhamos apresentado ainda. Então, enfim, a gente está com uma expectativa muito grande, muito boa. Legal. Liesa, você também, né? Eu sei que você é a que mais fala aí, mas como que é para você também interpretar, né? Porque você faz tudo, você faz as entrevistas, você cria roteiro, mas você também interpreta, né? Você também atua. Como que é para ti? Como eu disse antes, né? O roteiro do espetáculo é uma colcha de textos, né? Então a gente tem essas reproduções das entrevistas, mas a gente traz cada um uma memória de família também, em alguns momentos. A gente tem contos, né, que foram escritos sobre esses personagens que toda cidade tem, que é aqueles personagens assim, o andarilho, a doida, né? Todo mundo conhece, e que apareceram em várias entrevistas. Então a gente foi juntando as memórias sobre esses personagens e construiu então pequenos contos, né? Então cada um de nós narra 2 desses contos, desses personagens. Então, isso também está no meio da trama. E a gente tem, na peça, a figura do entrevistador, né? Essa pessoa que foi ter o contato com esses entrevistados, foi recolher. Então, lá no meio, aparece, de repente, o Emiliano me fazendo uma pergunta, com o gravador na mão. Né? Então, a gente faz também esse entrevistador ouvinte, né? Esse jornalista, esse pesquisador, né, que está ali fazendo esse trabalho, e a gente fala mesmo na peça da importância do trabalho, né, que a ideia é registrar, né, resgatar, registrar, para que as futuras gerações possam um dia ter acesso a essas memórias, né? Então, para a gente é um grande prazer poder estar em cena e fazer com que essas pessoas escutem, né, aqui entre aspas, essas vozes que foram recolhidas nas entrevistas, né? A gente está aqui como um meio, né? A gente está mediando isso, né? Então, é muito, muito importante, assim, é uma responsabilidade grande também, né? E até porque muitos desses personagens folclóricos, claro, né, já não vivem mais,
Mas dos entrevistados também a gente já teve 2 que faleceram nesse período, porque já eram bem velhinhos, né? Então é isso, assim, nossa, a gente está perpetuando, né, um pouquinho da vida dessa pessoa que não está mais aqui fisicamente, né? Deixou suas memórias, então é bem emotivo, assim, para a gente mesmo, e um grande prazer, porque a gente também, o fato de trabalhar os 3, a gente tem uma dinâmica bem boa também, os 3 juntos, assim, funciona bem, e como a Paty disse, tem esses momentos que as pessoas ficam, né, emotivas, e tem momentos que elas cantam com a gente, que a gente traz cantigas também, e tem momentos que elas dão risada e lembram do seu avô, do seu vizinho, né, de uma história que já ouviram. A gente vai fazendo essas conexões, assim, e isso é muito legal, isso que é a memória, né? Isso é incrível, porque preserva, né? Preserva essas histórias tão importantes. Pode falar, Emiliano. Eu digo que, às vezes, tem uma história paralela que acontece lá no público, né? A gente está contando no palco e as pessoas vão dizendo, era bem assim que aconteceu. Acontece a interação ali com o público, que legal isso. Principalmente o idoso, né? Principalmente o idoso, porque o idoso, ele não chega numa idade e não tem mais filtro, né? Então ele fala no meio da peça mesmo, ele conversa, né? E já aconteceu muito também de depois do espetáculo, né? As pessoas virem falar com a gente, mas além da Fanny, tinha também uma outra que andava ali naquele bairro. Eles ainda complementar. Então, assim, não acaba nunca, né? Aproveitar para incluir histórias nas histórias que vocês contaram. Não acaba nunca, né? As histórias estão aí, assim, se a gente quiser abrir, dá para criar outro espetáculo tranquilo. Não, eles até cobram um pouquinho, mas vocês não vão falar do personagem tal? Aí vocês têm que terminar o espetáculo e já tá com o gravador na mão. Calma aí, peraí, deixa eu colocar gravar aqui. Agora vamos conversar. E aí, vamos lá, vamos começar de novo. Calma que vai ter a segunda temporada, a terceira temporada. Muito legal isso, gente. Preservar essas histórias, preservar essas figuras, né? Como a Liesa trouxe. Porque é aquilo, né? Eu tenho um sobrinho de 18 anos que me chama de senhora hoje, né? E para ele, para essa geração, poxa, a gente aqui há 30, 40 anos somos os idosos para eles, né? Então, a gente tem esse dever, né? De preservar, de fazer com que continue existindo, né? Com que eles mesmos... percebe também que hoje, né, as crianças, os adolescentes, têm muito menos esse momento de sentar na mesa, tomar um café com os seus avós e ouvir história, né? Tá todo mundo tão conectado no seu mundo, no seu universo aqui, que a gente tem muito menos, né, essa troca de gerações, assim. Então, o projeto também visa, né, guardar isso para poder ser acessado. E o formato do site, então quando as pessoas até cobram da gente, mas vocês não falaram de tal pessoa. Não, mas no site está lá. No espetáculo não cabe tudo. Mas no site, o formato do site ele é muito legal, porque ele está aberto. Então, se hoje alguém chegar para mim e falar assim, lembrei de uma história, não sei o quê, não, eu vou lá e coloco no site. Diferente de um livro publicado, né? Que depois que tu publica, ele está fechado. Então, o formato do site... É o que a gente até fala no espetáculo, né? O projeto, ele envolve tanto a tradição da oralidade quanto a tecnologia, né? A gente une as duas coisas em prol dessa preservação da memória. Muito legal isso, né? Porque a gente vê, né, o quanto eles querem continuar existindo, eles querem continuar... e vocês trazem essa oportunidade, né? Vocês trazem essa... Até esses dias me falaram ali, me questionaram, meu companheiro me questionou, amor, por que você faz isso se você se estressa tanto com o jornalismo, se você sofre tanto com o jornalismo? Eu falei para ele, amor, é que a minha ideia de vida, eu sou uma pessoa que eu não acredito numa vida após a morte, mas eu acredito que a gente continua existindo depois que morre, e a gente continua existindo na lembrança das pessoas que passaram pela gente, nos feitos que a gente fez, né, no que a gente deixou por aqui, né, no legado que a gente deixou por aqui, em ações.
eu fiz uma reportagem esses dias sobre violência policial contra estrangeiros aqui em Chapecó. Então, se essa reportagem foi suficiente para deixar um policial consciente de que aquilo é errado, pronto, eu já fiz uma coisa sensacional. Eu consegui criar uma consciência numa pessoa, e aquilo já é muito para mim, já é um legado que eu deixei, e é isso. E eu acho que todos e todas nós temos esse desejo, né, de continuar existindo, de continuar aqui, deixando um legado, deixando a nossa história. E é muito legal isso que vocês trazem, porque vocês estão fazendo com que seja fixado, tanto nos espetáculos que vocês vão presencialmente, que vai deixando na memória de quem está assistindo, quanto, né, principalmente nessa questão da juventude, né, que vocês estão ali fazendo esse espetáculo para a juventude, mas principalmente na internet, né, tá ali, vai ficar ali na internet, no site do Vozes e Memória, e as pessoas podem acessar e podem ver, né, que deixou esse personagem, deixou essa história, deixou esse legado, né, e se divertir ainda, né, Eliesa? Isso, a gente vê também, né, na pesquisa e no trabalho da peça, o patrimônio material, ele serve, né, também para a gente se entender enquanto sociedade atual, né? Quando a gente olha para o passado e compreende algumas atitudes, alguns trajetos, algumas dificuldades, a gente também passa a ter um olhar mais compreensível mesmo, né? De porquê de algumas atitudes atuais, o que a gente está errando de novo, o que a gente melhorou como sociedade, como grupo, como pessoas, né? Então, tem todas essas camadas também, né? De aprendizado com esse tipo de projeto. Você tinha perguntado antes sobre as expectativas que a gente teria, né? Eu acho que uma delas também é essa, que a gente vai apresentar para jovens hoje, né? No dia de hoje. Quer dizer, a gente não está tão preocupado aqui em falar do que realmente aconteceu, mas as memórias que as pessoas tiveram, como a Patrícia e a Eliesa colocaram já. Então, esses jovens vão levar isso para casa também. Talvez conversem sobre isso com os pais, com os avós, mas era parecido com isso mesmo, era assim, né? E uma forma de refletir, né, sobre essa trajetória. E isso me faz pensar também, Emiliano, no que a Eliesa trouxe antes sobre a questão de hoje em dia não haver essa conversa, né? Esse sentar. Eu me lembro quando meu avô era ainda vivo, meu avô era vivo ainda, que eu tinha um carinho imenso por ele. A gente ia lá visitar, claro, já tinha tecnologia, já tinha celular, não como hoje, né? Ele faleceu em 2011. Eu acho que foi em 2011. Mas, enfim, a gente ia para lá e eu passava horas ouvindo ele contar as histórias dele. E ele falava naquele sotaque nada. Às vezes ele falava italiano e eu tinha que lembrar ele. Eu só entendo português. Fala em português para mim. Mas era muito legal. Às vezes eu conseguia, parece que entender o que ele falava mesmo em italiano, só que eu conseguia entender talvez pela emoção do que ele estava contando ali, que é muito legal. E hoje em dia não tem mais isso, né? E vocês se apresentarem para jovens mesmo, isso é muito legal, porque pode ser que retome essa conversa, né? Como o Emiliano falou, o adolescente chega em casa, pergunta para a mãe, pergunta para o pai, ali, e tem uma possibilidade de conversa que daqui a pouco ele não teria se não tivesse assistido o espetáculo de vocês, né? Mas, gente, nosso tempo a gente até passou um pouquinho aqui, com muito prazer, porque tá muito legal essa conversa, esse papo. Mas mensagem final ali, convite para as pessoas irem assistir. Então, vamos deixar o convite aí para as pessoas que moram nas cidades que a gente vai passar, né? Joinville, vou tentar lembrar todas. Joinville, Brusque, Itajaí, Blumenau, Tijucas, São João Batista, Florianópolis e Jaraguá do Sul. Estou esquecendo alguma. São João Batista. São João Batista, eu falei? Acho que não, tu falou Tijucas. Rio do Sul. São 9 cidades. Então, assim, para as pessoas entrarem no nosso Instagram, @Vozes e Memória, ou no site vozememoria.com, que lá tem todas as cidades com as datas, horários e locais, e como faz para retirar ingresso, né?
Algumas cidades ainda está longe, a apresentação vai ser lá para julho, mas, enfim, né, enquanto está Já vai, já da memória, já para deixar na agenda, irem assistir a gente e trocar uma ideia. É bom que daí se organiza, né? Isso. Tá longe, dá tempo de se organizar para assistir o espetáculo, então Vozes de Memória. Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Adorei a nossa conversa, nosso bate-papo e conhecer mais um pouco desse espetáculo Vozes de Memória. E deixo aqui o convite também para vocês acessarem o site, tá? De novo, vou colocar aqui nos comentários do YouTube e do Facebook. Acessem vozesememoria.com. E lá também tem os vídeos, né? Para quem é assim como eu, do oeste aqui de Santa Catarina, que olha, beleza, vai ter que vir para cá só para fazer pesquisa, porque tem figuras muito interessantes por aqui. Eu sei. Tem figuras muito interessantes. Então, muito obrigada. Obrigada. Um bom espetáculo para vocês hoje lá no IPSC. E o Portal Desacato está de portas abertas para quando vocês tiverem novidades aí. Sucesso para você. Valeu. Muito legal, gente. E olha, como a Iris está aqui já nos comentários, desde cedo ali, ó, falando, puxando nossa orelha sobre a audiodescrição. Vamos à coluna da